Fala de confiança em Deus, em um momento que ninguém quer acreditar nele, ou buscar respostas nele. E eu quero compartilhar essa mensagem contigo nesta noite. Abriu? Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 33 em diante. Enquanto ainda lhe falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. O profeta Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando até a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, aos acampamentos dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos, e eu frisei isso, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram chamar as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão. Então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam os 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha quanto 2 de cevadas passaram a ser vendidas por 1 moeda de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto
o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Querido e amado Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Pai, e Te pedimos, Senhor, que desta leitura da palavra, Pai, muito mais daquilo que eu te estiver transmitindo, Senhor, mas daquilo que Tu já colocaste no coração desses que estão escutando, Pai, e que comigo estão lendo, Senhor, que fique gravado, Senhor, meu Deus, o Teu agir, o Teu fazer e o Teu querer, Pai. Nós oramos, Senhor, meu Deus, pedindo a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto está falando, como outros tantos momentos, de crise de um país. Um país escolhido por Deus para ser bem-aventurado, para ter sucesso em todas as áreas, para ser bem-sucedido em cada canto do seu querer diante de Deus. Mas houve escolhas, e infelizmente mais escolhas. E uma parte do país, depois de uma guerra civil intensa, se separa em 2 lados e resolvem cada um andar de um jeito. E infelizmente ambos passaram a andar não mais segundo o coração de Deus, mas segundo o coração do homem, que é enganoso. E deu no que deu. Sofrimento de um lado, sofrimento do outro, muitos ataques dos inimigos, muitos flagelos, muita tristeza, e agora eles estão vivendo 2 períodos, 2 situações bem características. O inimigo, os arameus, batendo na porta, em estado de sítio, a cidade toda sitiada, cercada, vivendo o momento da guerra, um momento muito difícil, e por conta disso, sem comida dentro da cidade. O povo passando fome e inanição. Quando penso nesse momento, eu penso nas imagens que a gente já viu e continua vendo do Sudão, da Eritreia, da Etiópia e agora do Iêmen, dos refugiados espalhados pelos vários cantos da face da terra. A Bíblia, se você trazer teus olhos um pouquinho mais para cima, você vai ver um momento tão dramático que aos nossos olhos inimaginável, mas para eles perfeitamente não normal, mas para eles factível que aconteceu. Há um relato de uma mãe reclamando com o rei que a outra mãe pediu para elas cozinharem o seu filho, que tinha morrido de fome, que no outro dia estariam comendo o seu filho, o outro filho. E ela estava reclamando com o rei que aquela mulher que foi satisfeita com a carne do seu filho não quis fazer a mesma coisa com a outra criança. E ela reclamava disso. Agora imagine o quadro que estamos vivendo. 2 mães degladiando ao ponto de reclamar com o rei que a comida que elas tinham, que era o seu próprio filho, a outra roeu a corda. Não deu a sua criança para passar pelo fogo, para cozinhar. É desse quadro de fome que nós estamos falando. E aí então o rei se levanta e diz: esta desgraça vem de Deus. Esse flagelo não merecemos estar passando. Isso é maldade de Deus. É tão fácil culpar a Deus pelos nossos fracassos. É tão fácil
nós nos eximirmos das nossas responsabilidades e lançar a culpa em alguém que está sempre apontando o único caminho que devemos seguir. Jesus, em um determinado momento, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E as pessoas procuram atalhos, procuram outros caminhos, procuram outros passos, se esquecendo que na mesma Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas seu fim leva à morte. Em outro lugar diz assim: um abismo chama outro abismo. Aquele povo estava vivendo. Mas o interessante, amados, que eu quero ressaltar algumas coisas para você nesta noite. Em primeiro lugar, Deus revela aos seus o que fez, o que está fazendo, o que irá fazer. Deus revela. Ele não deixa em oculto como ele está agindo na humanidade e em favor desta humanidade. Ele revela aos seus. O Senhor nosso Deus revelara ao povo dele as terríveis consequências do afastamento contínuo e constante, sistemático do povo dele de sua santa presença. E como eles, por conta disso, seriam presas fáceis do inimigo. Queridos, Deus não nos quer flagelar, Deus não nos quer tripudiar, Deus não nos quer machucar, Deus não nos quer nos pisar, muito pelo contrário. Mas quando nos afastamos da santa presença dele, quando nos afastamos do esconderijo do Altíssimo, quando nos afastamos da rocha viva, que não é cortada pelas mãos humanas, que é Jesus Cristo, nos tornamos presas fáceis das nossas próprias falências e do ataque do inimigo. Isso é público e notório. Ainda bem que pela graça dele, segundo a Crônica 7,14, continua valendo, continua de pé. E como temos feito menção desse texto, desse versículo da Bíblia, quando as coisas vão mal. E ainda bem que ele escuta. Mas o versículo diz que tem que haver quebrantamento, porque nós estamos diante de um Deus de graça, de misericórdia, mas um Deus terrível e temível. Todas as coisas andam juntas em Deus, a sua santidade, o seu amor, a sua justiça, todas as coisas andam juntos. Por isso é necessário clamar, é necessário se arrepender, é necessário se colocar na brecha da intercessão, é necessário mudanças profundas e não nos comportarmos como um dia Esaú se comportou. A Bíblia registra que nele se encontrou lágrima de remorso, mas não foi lágrima de arrependimento. Remorso é mais ou menos assim: ih, me dei mal. Por que eu fiz isso? Amanhã faz de novo. E o arrependimento? Se eu pudesse voltar atrás, não teria feito isso. Mas a partir de hoje, nunca mais incorrerei neste erro. São mudanças profundas de direção que nós precisamos experimentar. Deus revela a Eliseu que traria abundância para o seu povo no meio daquela devastação, no meio daquela descrença generalizada de livramento. Ele diz: amanhã mesmo vai chover comida, amanhã mesmo vai haver paz, amanhã mesmo o inimigo vai bater em retirada, amanhã mesmo. É claro que eles não queriam acreditar. É claro que eles não queriam acreditar. Apesar da descrença generalizada por parte das autoridades, e apesar de até mesmo como o rei disse, esta desgraça vem de Deus, se esquecendo que foi por conta dos seus atos tenebrosos que aquilo estava acontecendo, se esquecendo da sua degradação já instalada no meio do seu povo, que estava gerando canibalismo e o sem noção canibalismo, reclamando com o rei
que a outra parte não cumprira o acordo para também fazer comida humana, comer carne humana e de um bebê. A degradação moral já estava instalada. Apesar disso tudo, Deus queria dar livramento. Na verdade, Deus deu livramento. Deus quis e, queridos, Deus quer continuar dando uma oportunidade. Mas até quando? E a pergunta que devemos fazer é: até quando vamos viver de livramento? Até quando você, que está me dando a oportunidade de falar contigo, que se afastou dos santos caminhos de Cristo, vai viver de misericórdia em misericórdia, de livramento em livramento, de fuga em fuga? Até quando você vai fazer isso? Até quando, povo, vamos ter um relacionamento superficial, supersticioso, místico e buscando recompensas imediativas do Todo-Poderoso? Até quando nós vamos viver assim? Até quando teremos que sofrer catástrofes naturais ou provocadas até mesmo pelo homem, de níveis globais? As últimas 2 pandemias foram catástrofes naturais, foram catástrofes que nós humanos acabamos provocando ao ingerir coisas que não deveríamos ter ingerido, ao manipular coisas que não deveríamos ter manipulado. Até quando vamos ter que sofrer todas essas coisas? E para reconhecer que não somos capazes, como Jesus um dia disse, nem mesmo de contar o cabelinho que cai da minha cabeça. O cabelo que cai da tua cabeça, você não é capaz de gerenciar esse negócio e quer gerenciar a tua vida e gerenciar afastado de Deus? Até quando isso vai acontecer? Até quando homens correrão de um canto para outro, buscando fama, buscando fortuna, buscando poder, buscando tapinha nas costas, buscando hoje, na linguagem de hoje, like, dislike? Até quando? E de ups da vida? Dá um up aí. Você que está me escutando, dá um up aí. Até quando nós vamos ficar assim? Quando Jesus diz: louco, amanhã darás conta da tua alma. Até quando? Deus revelou a Eliseu, mas não acreditaram. E Jesus diz: bem-aventurados são os que não viram, mas acreditaram. Creia no Senhor teu Deus. Creia no Senhor teu Deus. Tem um versículo que fala de fé, Hebreus 11:6, ele é tremendo, porque ele diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, porque acreditam nele. E sabem que ele é Deus, mais do que Deus, ele pode e quer abençoar a tua vida. Segundo aspecto que me chamou muita atenção nesse texto, que Deus é um Deus de humor. Deus tem um humor muito sensível, muito aguçado. Em 1 Coríntios capítulo 1, primeiro versículo 26 em diante, ele diz que ele pega as coisas que para o mundo são insignificantes, desprezados mesmo, para reduzir a nada aqueles que se acham grandes coisas. Ou seja, ele vai atuar em pessoas, em coisas que aos olhos humanos são desvalorizadas, desprezíveis mesmo. E ele, ao usar essas coisas e estas pessoas, reduz a nada a soberba, a arrogância daqueles que se acham alguma coisa. Nesse momento a história dá uma guinada. A história está acontecendo no Palácio Real. Eliseu está falando para o rei que vai acontecer isso e aquilo.
O rei não quer acreditar. O rei só quer acreditar que está passando fome, que está vendo canibalismo, que o inimigo vai invadir a cidade, que eles não têm meio de resistir. É isso que o rei quer acreditar. Quer acreditar nos seus olhos e não na palavra de Deus. E tem muita gente que quer acreditar apenas no que está vendo e não naquilo que Deus está falando com ele. A história sai do palácio real, vai lá para o subúrbio, vai lá para as portas da cidade. Antigamente as cidades eram fechadas com portões e muros. Não dá para fechar uma cidade como a nossa. Mas a história vai lá para as portas da cidade. Sei lá, de repente lá para Washington Luiz, BR, fugiu o nome, bem longe daqui, vai para lá. E a história vai encontrar 4 leprosos. Agora a história não vai ser falada pelos reis, vai ser falada por leprosos, vai ser falada por pessoas segregadas, desprezadas, pessoas vis, pessoas que foram negadas a eles o convívio humano, pessoas que se sentem um nada, pessoas que se sentem invisíveis diante da sociedade. São eles que vão contar a história agora, vão contar a história do milagre, vão contar a história da abundância, vão contar a história da graça de Deus. Não são mais os poderosos. Não sei se você já se sentiu assim, invisível, sem eira, sem beira, sem palavra, sem ação, impotente, segregado. Amados, nós temos visto memes, temos visto relatos, temos visto artifícios. Eu mesmo, como pastor Moacir, vamos dizer, estou no grupo de risco pela idade. E eu consigo até compreender como estão se sentindo os idosos por conta disso. Particularmente a turma de 80 em diante. O que eles têm, muitos deles têm para fazer, para se sentir participando da sociedade, é sentar para jogar a dama com os colegas, passear levando um cachorrinho para lá e para cá, dar uma saída na praia, quando pode. E agora estão dizendo para eles que eles não podem fazer nada disso, que é para o bem deles ficar dentro de casa. E eles estão com juízo perfeito, equilibrados, sabem o que estão fazendo, e os filhos, primos e todo mundo fica dizendo: fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, tratando eles como crianças e crianças teimosas. Se sentem segregados. Ainda que façamos e creemos que façamos, meus pais estão vivos, e os pais da minha esposa também estão vivos, todos são acima de 80 anos. Ainda que façamos para o bem deles, eles se sentem alijados. A história vai falar de 4 personagens que se sentem alijados, largados. Os leprosos decidem agir. Vamos procurar comida. O rei tem discurso, mas não tem prática. Não tem comida para dar. O inimigo, quem sabe, pode dar comida. Esse é o discurso deles. É o discurso daquele que diz assim: não me importa de onde vem o dinheiro, importa que o dinheiro entre no meu bolso. É o discurso inicial deles. É o discurso do desespero. Não é um discurso ético, não é um discurso politicamente correto, como a gente vê fazer, mas é o discurso que a gente vê na prática, do dia a dia. Não importa de onde vem a coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não importa se vai faltar medicamento para a turma do lúpus eritematoso sistêmico. O problema é que eu quero um remédio comigo guardado, que eu não sei nem se tem validade científica, mas eu preciso dele.
Eu vou tirar do mercado. Se bobear, as vitaminas D que atuam também ajudando o sistema imunológico, já deve estar saindo do mercado, porque muita gente já está comprando por conta dessas notícias que estão saindo por aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O discurso pode ser até bonito, mas a prática não acontece assim. E eles vão procurar. E de repente descobrem que o inimigo não é tão poderoso assim. Descobrem que o inimigo fugiu. Descobrem que o Senhor nosso Deus tinha operado o milagre. Pessoas que não estavam ainda preocupadas com Deus. Pessoas que ainda não tinham envolvimento com Deus. Eles perceberam que Deus estava agindo a favor do seu povo. E o primeiro momento deles foi se encherem de comida, encherem de bebida, roubarem o que pudessem, escondessem o que pudessem, e repetiram mais uma vez esse mesmo procedimento. E quando estavam fazendo isso mais uma vez, eles percebem que eles estão errados. Eles percebem que estão ofendendo a dignidade do próximo, que estão enclausurados, sitiados, com medos, famintos como eles. Eles percebem que estão se afastando da boa e gloriosa mão de Deus. Eles percebem que eles sim, não aqueles que estão escondidos lá atrás, mas eles que se arriscaram, eles sim tinham uma boa notícia para dar. Eles sim tinham coisa para contar. E aí se arrependem. E se arrependem. E ao se arrependerem, deixam aquilo que estavam fazendo de errado e voltam para anunciar para outras pessoas as novidades, as bem-aventuranças. O inimigo caiu por terra. E eles disseram: não é tempo de ficar calado. Não podemos ficar calados esperando o dia chegar do outro lado. Senão, seremos castigados pela nossa incompetência, pela nossa negligência, pela nossa maneira de proceder de iniquidade. Hoje é tempo de anunciar as boas novas. Louvado seja Deus. Queridos, hoje é tempo de pregar as boas novas, e isso não pode esperar. É tempo de dizer que houve um homem de Deus que foi desprezado, rejeitado, que sofreu, alguém que os homens se escondiam. Esse homem, que é Jesus Cristo, está lá em Isaías 53, que levou sobre si as nossas doenças, e nós achamos que ele era amaldiçoado de Deus. A Bíblia diz: o castigo que trouxe a paz estava sobre ele. Aleluia. Esse Jesus é o Filho de Deus, que por amor a nós sofreu esse castigo. É tempo de você que está me escutando anunciar essas boas novas. Você que se acha rejeitado, negligenciado, abandonado, que vive no subúrbio, longe dos centros de poder. É você que foi chamado como uma pessoa insignificante para os outros, para ser cheio do Espírito Santo. E ao ser cheio do Espírito Santo, levar a mensagem agora não apenas na circunvizinhança, mas voltar e falar dos palácios da vida, que o Senhor reina, que Jesus Cristo é o libertador, que Ele é o Salvador, que Ele é o transformador de vidas, que somente nele encontramos alívio, somente nele encontramos paz, somente nele encontramos um futuro digno de ser vivido, que há abundância para todos que nele acreditam. Houve uma mudança de comportamento daquelas pessoas, e nós somos chamados a vivenciar esta mudança.
Por isso, se tornar filho de Deus, é tempo de anunciar isso, no meio da devastação moral que nós vivemos, no meio da permissividade sexual que nós vivemos, no meio de uma destruição constante, sistematizada da família, valores muito mais elevados do que as pandemias que volta e meia nos abatem, porque elas passam. A gripe espanhola ceifou quase 20 milhões de pessoas, passou. Outras pandemias também passaram e vão passar, mas quando destroem a família, quando destrói a dignidade humana, quando destrói os valores que Cristo introjetou dentro de cada um de nós, isso nos leva para uma degradação, nos leva para nos tornarmos animalescos. E os filhos de Deus têm aí sim a obrigação de anunciar que Jesus Cristo é o antídoto, é a vacina, na verdade é a cura dessa doença. Nós temos essa obrigação. Assim como eles voltaram para anunciar isso, eles voltaram para proclamar isso, os que eram segregados, eles podiam, não sei se eles foram curados da sua lepra, a Bíblia não fala se foram curados, mas leprosos ou não, eles agora não estavam mais lá nas portas da cidade, estavam batendo lá na porta do rei, dizendo: tem salvação dada por Jeová. Não importa o que você está vivendo agora, mas se você crê em Jesus Cristo, você pode dizer: tem salvação em Jesus Cristo. A tua vida tem jeito. Os teus temores caem um por terra, porque Jesus Cristo é a resposta para as tuas dúvidas e dificuldades. Você pode, você deve, porque você deve também ter tido experiências gloriosas em Jesus Cristo. Porque a gente fala e a gente dá o que tem. Agora, se você não tem para dar, é necessário receber. É necessário encher tua aljava. É necessário encher a tua alma. É necessário você receber aquilo que os leprosos foram buscar e encontraram. E quando encontraram, abriram mão do egoísmo humano e se tornaram altruístas, solidários com a dor do outro. Se ofertaram também para o outro. Jesus Cristo é a oferta de Deus para nós. Jesus Cristo. A terceira coisa que a gente percebe do texto, que houve castigo para o que não creu. O povo se fartou, a bonança chegou, o inimigo foi destruído, a economia entrou nos eixos, mais uma vez, mas teve castigo. Aquele que não acreditou foi pisoteado. Aí, queridos, eu li certa ocasião, não sei nem mais quem falou isso, mas essa frase desse homem de Deus continua ecoando no meu coração. Ele disse que nós não vamos para o inferno por conta dos nossos pecados. No primeiro momento a gente leva um choque, mas ele completa: nós não vamos para o inferno por conta dos nossos pecados, mas porque rejeitamos a graça de Deus. Aquele homem morreu não foi por conta do seu pecado, mas porque ele rejeitou a graça de Deus. Ele rejeitou a palavra viva de Deus na boca de um profeta. Se você ainda não reconheceu a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, para com isso. Acabe com isso na tua vida. É de graça, sim, mas não foi fácil, não foi barato. Jesus diz que a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. E ele se ofertou por toda a humanidade. O sacrifício dele é ímpar, impagável. E é por você que ele fez isso. Até quando
você vai abrir mão disso. Pense nisso, querido. E que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente.